Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1. É essencial ter uma mente renovada. Tendo esclarecido esse ponto, podemos passar agora a apresentar elementos positivos sobre a mentalidade correta do servo. Seria possível chegarmos a pensar igual a Cristo, de tal modo que a nossa mente passasse a operar numa frequência bem diferente daqueles que nos cercam? Não somente é possível, como também é essencial que assim o seja. Precisamos rever as bem conhecidas palavras de Paulo em Romanos 12, do 1 ao 2. Roguemos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa altura de sua carta aos cristãos de Roma, Paulo dá a impressão de que cai de joelhos e suplica. Isso significa que ele tratava de um assunto muito importante, talvez o mais importante dentre os que ele havia tratado. Depois de rogar-nos que apresentemos o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, ele acrescenta uma palavra de aconselhamento: que o mundo que nos rodeia não vos comprima nos seus próprios moldes, mas deixai Deus reformar a vossa mente de maneira a poderes experimentar na prática como é benéfico o plano de Deus, do que vos diz respeito, como satisfaz todas as suas exigências e como encaminha para a meta da verdadeira maturidade. Romanos 12, 2. Não nos deixemos mais ser comprimidos dentro dos moldes do mundo. Paremos de imitar o sistema de pensamentos que nos cercam, da linha de raciocínio, seus métodos e operação, seu estilo e suas técnicas. Mas como? Como um radical transformação interior, como um modelo de mente totalmente renovado, uma mente que demonstra uma autêntica semelhança a Deus. Uma vida diferente começa com uma mente diferente. Uma vida caracterizada pelo serviço a outro é gerada numa mente que está convencida do valor desse tipo de vida. Isso explica porque aquela grande passagem das Escrituras que descreve a posição de Cristo ao tomar sobre si a forma de servo, começa com as seguintes palavras: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. A vida de serviço que Jesus levou era orientada por uma mente não comprimida pelo sistema do mundo, tão cheio de egoísmo, e continua a ser e será para sempre o exemplo que temos que seguir. Então, para que possamos ser verdadeiros servos, nossa mente tem que ser totalmente renovada. O pensamento geral do mundo de hoje. Em vez de ficarmos saltando de um texto para o outro, vamos nos ater de uma única passagem e dirigi-la detidamente. Um dos melhores textos do assunto é 2 Coríntios 10, do 1 ao 7. Empregue agora alguns momentos na leitura e meditação desses versículos. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha que ser ousado quando presente, servindo-me naquela firmeza em que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andéssemos em disposição de mundano proceder. Porque, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas de Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo,
Pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Os cristãos de Corinto eram um grupo de gente obstinada. Embora fossem nascidos de novo, muitas vezes agiam de maneira carnal, pois tinham uma mente voltada para o secular. Usando uma expressão de Romanos 12, eles estavam sendo comprimidos nos moldes do sistema do mundo. A mente deles não era renovada. Em algumas ocasiões, poderíamos até pensar que nem eram da família de Deus. Eles brigavam uns com outros, criticavam Paulo, competiam em si na igreja e fechavam os olhos para pecado de grosseria e imoralidade praticados por gente do grupo. Nesse trecho da carta de Paulo, que ele, o apóstolo, mencionava várias maneiras pelas quais eles revelavam ter uma mente que operava segundo a carne. Encontro aqui 5 características. Uma, eram preconceituosos em vez de objetivos, no verso 2. 2. Atentavam mais para o que era visível do que para o que era invisível, verso 3. 3. Confiavam mais na força humana do que no poder divino, verso 4. 4. Davam ouvidos aos homens em vez de escutarem a Deus, verso 5. 5. Percebiam as coisas apenas superficialmente e não em profundidade, verso 7. Quando estamos operando na carne, nossa mente se encaixa perfeitamente nessa descrição de Paulo. Faz julgamentos superficiais, pensa sem profundidade, se mostra fechada e independente, totalmente independente de Deus. Excessivamente impressionados com a capacidade humana e fora do foco, espiritualmente falando. Quando nos deixamos comprimir nos moldes do mundo, ele nos conduz como quer, não é? Barreira à voz de Deus. Na verdade, a voz de Deus está sendo abafada. Nossa mente capta bem os fortes sinais emitidos por este século, que inconscientemente desligamos a voz de Deus. É uma reação mecânica. A passagem de 2 Coríntios 10 descreve vividamente as barreiras mentais que bloqueiam as instruções e a palavra de Deus. Examinemos atentamente. Paulo emprega aqui 4 termos que precisamos entender bem. Quem tiver um lápis à mão deve fazer um círculo em torno delas na Bíblia. Fortalezas, sofismas, altivez e pensamento. Aqui se faz necessário um esclarecimento dos aspectos históricos. Na antiguidade, se uma cidade quisesse prosperar, teria que utilizar-se de um bom sistema de segurança para se proteger de ataques inimigos. A primeira coisa e a mais importante era a muralha que impedia que as tropas inimigas invadissem seu território e que servia como principal meio de defesa numa batalha. E era preciso que houvesse sempre sentinelas em constante vigia nos seus postos no alto da muralha. Precisavam também possuir torres altas no interior da cidade para que pudesse olhar para fora por sobre as muralhas. E por fim, por ocasião de um ataque, os estrategistas militares, os entendidos das artes da batalha tinham que estar resguardados no interior destas torres para comandarem suas tropas no calor do combate. E Paulo tira essa conhecida cena de seus dias uma série de analogias, mas lembremos que ele não está falando de uma cidade, mas de nossa mente. Analogia 1. A muralha, nossas fortalezas mentais. Quando o Espírito de Deus tenta comunicar suas verdades para nós, por exemplo, a instrução bíblica sobre o servir, ele dá de encontro com uma muralha, nossa atitude mental geral, nossa estrutura mental. Para algumas pessoas, isso tem uma forma de ideias pré-formadas. Para outras, é uma mente limitada ou uma mentalidade negativa. Seja o que for, constitui enorme barreira que resiste à entrada da influência divina com a mesma firmeza com que as muralhas de pedra da antiguidade resistiam a uma tropa invasora. Todos nós temos nossas fortalezas e, vez por outra, nos tornamos detestáveis quando agimos sob a influência dessas fortalezas muradas. Certa vez, um mendigo descobriu isso na prática quando pediu esmola numa pitoresca e antiga cidadezinha da Inglaterra.
Estava faminto, quase a ponto de desmaiar, e parou junto a uma taverna que ostentava o nome de Estalagem de São Jorge e o Dragão. Por favor, senhora, diz ele a uma mulher que atendeu a sua batida à porta da cozinha, poderia dar-me alguma coisa para comer? Coisa para comer? Respondeu ela grosseiramente. Dar para um miserável vagabundo, um mendigo mal cheiroso? Não, e quase bateu a porta na mão dele. Quando já tinha andado um pouquinho, o vagabundo parou, virou-se e olhou o nome da estalagem, São Jorge o Dragão. Voltou e bateu novamente à porta da cozinha. E o que deseja agora? Perguntou a mulher rispidamente. Bem, minha senhora, se São Jorge estiver em casa, será que dessa vez eu poderia falar com ela? Essa doeu. Analogia 2: os guardas, nossos sofismas. Juntamente com essas fortalezas em forma de muralhas, temos também certos raciocínios naturais, humanistas, que aumentam ainda mais o poderio da muralha. São mecanismos de defesa, racionalizações e outros padrões de pensamentos que nos são habituais. Em Romanos 2,15, encontramos dois desses guardas, acusar e defender. Uma autoridade digna de confiança afirma que o termo grego, que aqui é traduzido como sofisma, contém a ideia de contemplação da ação como resultado do veredito da consciência. Quando Deus introduz a sua verdade em nossa mente para assim renová-la, nosso reflexo mental protege a cidade, impedindo a entrada desses pensamentos inimigos. Essa é a razão porque muitas vezes, quando uma verdade bíblica penetra numa mente que foi durante anos e anos muradas e protegida por um modo de pensar voltado para o secular, ali se trava uma verdadeira batalha. Nossa tendência é sempre resguardar o modo de pensar antigo em vez de considerar e aceitar o novo. Isso pode ter acontecido na mente do leitor ao ler o capítulo 4, onde abordamos a questão do perdão. Você leu ali que a Bíblia ensina a respeito de atitudes e tomar e ofendermos alguém. É bem provável que tenha resistido e se defendido. E eu fiz isso quando descobri essas verdades. Preferimos culpar a outra pessoa em vez de aceitar nossa responsabilidade na questão. É assim que operam nossos sofismas. Eles erguem uma barreira defensiva contra qualquer mudança, levando-nos a racionalizar e justificar as nossas ações.